Então agora a gente vai ouvir o senhor Eduardo Strans, consultor tributário da CNN, Confederação Nacional dos Municípios, que vai falar sobre a reforma tributária e o impacto nos municípios. Bom, boa tarde a todos e a todas. Depois das duas manifestações dos nossos palestrantes anteriores, eu vou aqui tentar explicar um pouquinho o que está sendo discutido no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, sobre reforma tributária. É um assunto bastante complexo, cada um de nós tem uma visão de como deveria ser a reforma tributária ou de que maneira isso devia ser feito. E a nossa intenção aqui é mostrar o que está lá nos textos que estão sendo discutidos, tanto no Senado quanto na Câmara, e mostrar as diferenças entre as duas propostas e o que se está pensando, né, que diz respeito aos municípios, né? Como é que os municípios estarão frente a essas duas propostas, o que está fazendo e o que a Confederação Nacional de Municípios está trabalhando isso. Nós temos uma análise desses dois textos já há bastante tempo, né? A gente tem um grupo de trabalho da Confederação debruçado sobre isso há muitos anos e agora, na questão, quando isso começa a avançar dentro do Congresso, nós temos um posicionamento, né? E temos que ser também bastante pragmáticos, né? Não adianta a gente só dizer que está errado, que não pode ser feito dessa forma. Nós temos que ver o que está acontecendo lá, nós temos prazos para apresentação de emendas, nós participamos das audiências públicas e as coisas estão chegando, né, o tempo está correndo e as coisas estão acontecendo, né? A procuradora foi muito feliz aqui antes quando falou, nós ainda aguardamos, todo o Brasil aguarda a grande proposta do governo federal, que a cada semana é dito que na semana que vem será enviada, né? Tivemos a queda do secretário da Receita Federal porque expôs qual é que seria o plano do governo e o que temos assim de forma fática é uma proposta na Câmara e uma proposta no Senado. Então, o que as duas propostas trazem, né, de diferente? Né? O que elas buscam? Né? Tanto a proposta do ex-deputado Rauli quanto a proposta do Bernardo Api, que é do Baleia Rossi, ela cria o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que nos dois casos eles batizaram de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Então, as duas propostas trazem esse mesmo conceito, só que de formas bem diferentes, como a gente vai tentar mostrar para vocês ao longo dessa exposição. Também as duas criam um imposto seletivo, né, que é um imposto que terá uma alíquota adicional àquela alíquota do IBS para alguns setores econômicos ou para alguns produtos que não têm o interesse de serem consumidos, né, e que ficariam para estados e União. E troca completamente o nosso conceito de imposto, né? Deixa de ser agora o imposto como valor adicionado fiscal, que tem tudo a ver com os municípios da produção, e passa a ser o imposto no consumo, né? O imposto vai estar onde as pessoas estão. Este é o conceito, né, das duas propostas que estão tramitando no Congresso. Então vamos lá, no Senado. No Senado é a PEC 110, que foi idealizada pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, aprovada no final do ano passado, antes do encerramento do mandato, e que chegou então foi aprovada na comissão, chegou ao Senado Federal e o nosso presidente Davi Alcolumbre criou a comissão especial tratando especificamente da proposta do ex-deputado Rauli. E o que está aqui já é a modificação feita pelo relator
senador Roberto Rocha na semana passada. Então, se pegou a proposta do Raul e já se tem algumas outras alterações já feitas pelos senadores e nas audiências públicas que já ocorreram no Senado. Então, a primeira coisa é o IBS bipartido, né? Eles são 5 impostos e contribuições sociais de competência da União em um IBS. Então, o que eles estão fazendo lá? Estão pegando 5 impostos da União e vai ficar sendo o IBS da parte da União. Estão pegando o imposto, o ICMS dos estados, vai ser o IBS estadual, e o ISS nosso dos municípios vai ser o IBS municipal. Trazem isso tudo para dentro de um bolo, né? E vão ter alíquotas fixadas nacionalmente. Então, vamos lá, o ICMS 17%. Então, vai existir um comitê gestor que vai definir que esta alíquota será 17% para o IBS estadual do Brasil inteiro. Então, ele acaba com 27 de legislação de ICMS, como é hoje, e passa a ter uma única legislação própria de IBS, né, que vai regular o novo ICMS. No caso dos municípios, é a mesma coisa. O IBS municipal vai ter uma alíquota definida nacionalmente, e aí os municípios vão poder aplicar esta mesma alíquota, não poderão aumentar a alíquota, só poderão diminuir caso assim o queiram, né? Tu vai ter uma alíquota de referência. O IBS de competência dos estados incorporará várias características do atual ICMS, né? Então vai ser o IBS estadual, vai ter, né, algum regulamento que hoje já tem, e vai incluir dentro da sua base todos os serviços que são tributados pelo ISS, né? Então isso é muito grave mesmo, como a procuradora falou, a gente vai abrir mão, né, do ISS pela proposta aqui do Senado, né, para ser o IBS estadual, né? A vedação e a adoção de norma estadual autônoma, quer dizer, os estados não terão competência para definir legislação sobre esse IBS, né, a não ser algumas exceções que vão ser oriundas de uma lei complementar. E a alíquota padrão será entendida e aplicável a todas as hipóteses não sujeitas a estas exceções que a lei complementar, por um acaso, venha a dizer que tenha, né? Não incidência sobre a mera movimentação e transmissão financeira, nem nas suas prestações de serviços e radiodifusão sonora, então, que já estão exceções que eles já estão colocando no texto. O produto da arrecadação pertencerá ao estado de destino da operação. Então, uma completa inversão do atual modelo, né? A arrecadação, o imposto, ficará onde se consome o produto e o bem, não mais onde se produz. A tributação favorecida para uma lista restrita de produtos e serviços, alimentos, medicamentos e cesta básica, algumas outras coisas serão, né, isentas, também definidas nesta lei. A proposta cria um comitê gestor da administração tributária nacional, então vão criar um grande órgão nacional que vai ser composto por representantes da administração estadual, distrital e municipal, né? Na proposta original do Raul, era muito mais grave. Ele estava criando um superfisco, né, que seria, na realidade, um quarto poder da República, que seriam todos os fiscais tributários da municípios, estado, federais e do Distrito Federal, e eles definiriam as normas e competências da tributação de todos os impostos nacionais. Do nosso ponto de vista da CNM, isso criaria um quarto poder da República, que seriam os caras mais importantes de todos, mais importante que o prefeito, que o presidente e o governador, porque eles teriam a chave do cofre, né? Então, o senador Roberto Rocha já não aceitou essa criação de superfisco e cria um comitê que vai disciplinar essa matéria. O imposto seletivo, que é este imposto que será a alíquota adicional sobre aquilo que vai ser definido como alíquota do IBS, será partilhado apenas com a União e os estados. Nós, municípios, ficamos de fora
da partilha do imposto seletivo. Incidirá também nas importações e poderá ter alíquotas diferenciadas nos termos que uma lei complementar regulamentará. Não incidirá na exportação, se cria um mecanismo de compensação da exportação, como era a Lei Candir e o FEX, então já está se prevendo a criação de um fundo de compensação pela desoneração do IBS. Não poderá ter alíquota superior ao do IBS, né? Exceto em casos como cigarros e bebidas, armamentos e assim por diante. Será monofásico, né? E não integrará a sua própria base de cálculo ou a do IBS, né? Sobre o imposto de exportação. Em relação aos impostos sobre patrimônio, né, que são os de competência municipal, no IPTU e no ITBI, eles fazem aquele pleito que a gente teve há muitos anos de atualização, no mínimo a 4 anos, da planta genérica de valores, né, tanto no cálculo, né, do IPTU quanto do ITBI. Né, eles já colocam isso na Constituição, então passa a ser uma regra, né, para que a gente tenha essa possibilidade de sempre aumentar, e por decreto, não mais por lei na Câmara, que também é outro pleito que a gente sempre teve. E a repartição, né, ficará a mesma. O que tem de diferente é que a gente ganha o IPVA e o ITCMD, que são 2 impostos patrimoniais que passam a ter competência municipal. Né? Então também teremos esta possibilidade de tributação que passa a ser municipal. Na proposta do Raul, quando a gente discutia com ele lá, eu acho que o Hugo até participou, ele sempre dizia assim, os municípios vão ganhar muito dinheiro, porque eu estou dando IPVA 100% para eles. Só que ele tirava da base de cálculo todo o transporte terrestre e de cargas. Então nos dava um IPVA quase sem base tributária. Né? Então toma 100% para ti, mas tu não pode cobrar de quase ninguém. Aqui já está se incluindo a questão dos barcos, dos aviões, helicópteros, tudo na base deste novo IPVA que ficará sobre nossa responsabilidade. Prevê a criação de fundos para reduzir a disparidade de receita per capita entre que deve ser criado, né? Um para os estados e um para os municípios. São 2 fundos de compensação para perdas que porventura algum tenha, e prevê aquela questão da desoneração da folha, que esse é um pleito do governo federal, né, de criar um tributo para desonerar a contribuição patronal dos empresários na folha de pagamento. E fica mantido o Simples Nacional, né? Não se mexe no Simples, ele continua valendo da mesma forma. E tem uma transição ao longo de 15 anos. Né? Então, isso aqui basicamente é a nossa proposta apresentada no primeiro relatório agora, na semana passada, do senador Roberto Rocha, e eu trouxe aqui para vocês alguns números para se entender qual é a magnitude disso. Então, o que está envolvido neste novo imposto? O IBS, né, que é esse novo imposto, ele vai ter o PIS, o COFINS, o IPI, o IOF, o Salário de Educação, a CID, o ICMS básico e o tal do o nosso ISS. Ele remontou agora, no último ano, 869 bilhões de reais. Né? Os valores que terão envolvidos nesse imposto seletivo, né, seriam as alíquotas adicionais do IPI, do COFINS e do próprio ICMS, seriam mais 98 bilhões de reais. Né? E o IR e a CSLL, que juntará no novo IR, é mais 443 bilhões de reais. Somando isso, nós, municípios, teríamos uma participação de 21% dessa arrecadação. É bom lembrar que o conceito, tanto da reforma tributária,
do Bernardo Api, do Baleia Rossi, quanto esta do Raul, ela tem como peça principal a questão da neutralidade. Ou seja, ninguém poderia ter queda de receita ou aumento de receita. Claro que isso é impossível, é isso que faz com que as reformas tributárias que já existiram, as tentativas de reforma tributária que existiram ao longo desses últimos 20 e poucos anos, não avancem, porque é que a partir do momento que se coloca esses números na ponta do lápis, sempre alguém vai perder e alguém vai ganhar. E quem perde não quer abrir mão de um centavo, né? E quem ganha fica naquela expectativa e acaba sempre quem perde se mobilizando e impedindo que se aprove isto, né? Então, desse emaranhado aqui de quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais que está sendo mexido, né, na proposta do Senado Federal, os municípios têm 21% desse valor todo aí, que ficaríamos com a gente, né, no novo IBS e no imposto seletivo, que a gente vai pegar uma parte também com as emendas que nós estamos propondo lá no Congresso. Como é que funciona esse mecanismo, né? Para fechar essa conta, né, eles foram extremamente complexos. Então, o nosso FPM, né, que todos vocês sabem muito bem, ele vai ficar sendo composto por 20,41% de uma parte do imposto de renda, que vai ser imposto de renda mais CSLL, e mais uma parte do imposto seletivo, tá? O que daria aí 116 bi no ano passado. Nós vamos ter municípios, temos uma cota do IBS estadual, né? Como o Estado abocanha o nosso ISS, e como nós temos 25% do atual ICMS, nós também teremos uma cota do novo IBS, né? Que eles colocaram lá, olha o número, 34,93%, né? Para não ter problema de ninguém perder nada. E no IBS da União, que é aqueles impostos que a União traz para o IBS dela, nós teríamos 3,78% disso. Tá? Com isto, os municípios, né, terão em torno aí de 286 bilhões de reais. Se nós vermos aqui a participação, era 292 bi. Né? Aí a Confederação já apresentou as emendas a este projeto no Senado Federal e nós estamos aumentando nossa participação. Nós estamos colocando o FPM de 20,41 para 21,5, né? Nós estamos colocando, já prevendo 1% adicional de setembro, nós estamos colocando a parte do IBS 34,93 para 35 e estamos colocando o IBS da União de 3,78 para 4%. Isso nos daria 299 bi, um ganho aí marginal muito pequeno de 10 milhões só da proposta original, né? Estamos tirando um pouquinho de dinheiro de cada um e trazendo para a gente. Então, esse aqui é basicamente a proposta sendo discutida no Raul, e eu acho que a grande discussão nessa proposta do Senado Federal é porque ele tira completamente a competência municipal. Nós, municípios, não poderemos ter mais competência tributária e forma de fiscalizar, e tudo isso que vocês discutiram no começo dessa tarde, deixa de existir porque passa a ser, né, um imposto estadual, no caso do IBS, e o IBS nacional, o IBS da União, né? E esse comitê que terá representantes dos municípios para definir as alíquotas, mas nós não teremos mais competência tributária. Eu acho que esse é assim, pelo menos do ponto de vista que a Confederação trabalha, nós não aceitamos muito esta forma, né? Eu acho que temos que manter a competência dos municípios e, sobretudo, o ISS, que é o grande imposto, é um dos únicos impostos que tem tendência a crescimento, é o imposto sobre serviços, porque é uma
atividade econômica subtributada, né? Nós temos aí a nova Lei 157, que foi da nossa autoria, nós temos agora o PLP 461, que vai derrubar a liminar lá do Alexandre de Moraes. Temos uma capacidade de arrecadação muito grande ao longo do tempo e estaremos sendo engolidos, né, pelo ICMS nacional e ICMS estadual, né? Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que ter uma reflexão quanto a essa proposta do Senado. Na Câmara, a proposta do Baleia Rossi, que foi lá do comitê do CEFIP e do Bernardo Api e seu grupo, ela é uma proposta menos ambiciosa. Ela está trabalhando especificamente, pelo menos o objetivo dela, é corrigir o ICMS, né? É um imposto sobre os consumos. E aí ela está pegando, a partir disso, ela cria o IBS também, Imposto sobre Bens e Serviços, e ela traz 5 impostos para dentro dessa cesta. O ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e o ISS, né? Isso se torna ser o IBS da proposta da Câmara. Mas a União, os estados e municípios poderão ter alíquotas próprias de IBS. Nós, municípios, não perderemos a nossa competência tributária. Nós vamos ter uma regra, uma alíquota nacional, mas nós vamos ter uma base de incidência maior. Hoje nós tributamos somente serviços. A partir disso nós podemos tributar também bens e serviços no âmbito do nosso município, né? Então ela é completamente diferente da proposta do Senado Federal, porque ela, apesar de ter uma regra nacional e uma diretriz nacional, ela dá competência tributária para nós municípios. Cria um imposto seletivo, né, monofásico, e o imposto seletivo na proposta da Câmara, ele é muito menor que o imposto seletivo do Raul. O imposto seletivo do Raul, ele é um monstrengo gigantesco, né, que ficaria só com as União e com os estados, e que o governo federal poderia toda hora aumentar alíquotas, né, para arrecadar mais. Ao imposto seletivo da proposta do Bernardo Api, ela é menor, é só sobre cigarros, bebidas e armas, e seria um imposto regulatório como o IPI é hoje em dia, né? Eles acham que arrecadariam muito pouco com esse tal do imposto seletivo aqui desta proposta. Prevê uma fase de transição para o novo modelo de 10 anos, né? Além disso, mais 20 anos para ser implementado. Então, nós teríamos aí 30 anos depois da aprovação disso para ter 100% disso implementado. Então, eu não estarei mais aqui, né? Eu acho que uma grande quantidade de gente também não estará, porque essa transição tão longa, para evitar a discussão de quem perde e quem ganha, né? Então, ninguém perderia nada, né? Ao longo de 10 anos é mantido, né, a arrecadação de cada um dos entes e seria repartido o excedente de arrecadação do crescimento econômico que se daria a partir da vigência disso. E depois mais 20 anos, 5%, 95% no novo modelo, 5% no outro, 10%, 90%, assim que em 20 anos teríamos aí o modelo todo previsto. Até lá já se mudaria de novo, né, certamente. Mas é o que está se propondo no modelo. A cobrança e fiscalização do imposto serão realizadas com a participação dos fiscos das 13 entes. Então, mantém as estruturas tributárias, não muda como a proposta do Senado. Eu enfatizo isso, porque eu acho que esse é o fator determinante das duas propostas, né? E mantém o Simples Nacional, que os optantes do Simples poderão escolher se eles querem se manter no Simples ou se querem ir para o novo modelo do IBS, né? Vai ficar para o contribuinte essa escolha. O que está envolvido nisto, né? Então, os 5 impostos que comporão este novo IBS é o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. 921 bilhões de reais. Desse,
nós, municípios, temos 22%. Daquele 1 trilhão e 400 bilhões, nós temos 21. Desses 5 impostos aqui, nós temos 21% deles, né? Que seria a nossa participação. E eu acho que a grande discussão que tem, pelo menos no âmbito dos prefeitos, e que a gente lá na CNM passa o dia inteiro respondendo dúvidas, é porque é uma mudança grande de conceito, né? Hoje, né, os prefeitos, vocês que são secretários, que trabalham no FISC, vocês têm muito, é um cultural essa questão do valor adicionado. Então, eu tenho uma questão da produção, do caso do ICMS, 3/4 do meu ICMS vem do valor adicionado. A partir disso, isso deixa de existir. Não existe mais valor adicionado, porque o imposto vai estar onde as pessoas estão, né? Então, o valor adicionado vai ser uma coisa que não vai ter mais, até pode ser apurado, mas ele não vai ter mais força nenhuma, porque o conceito do imposto é outro, né? Então, o que se pensou? Na proposta original, a ideia é que a cota parte do novo IBS fosse transferida para os municípios somente levando em conta a população, né? 100% populacional, né? Aquele conceito, o dinheiro tem que estar onde o cidadão está. Bom, Santa Catarina não é diferente do resto do país. 80% das cidades brasileiras têm até 50 mil habitantes, né? 90% das cidades brasileiras têm até 100 mil habitantes. Só existem 22 cidades no Brasil acima de 1 milhão de habitantes. Se eu colocar 100% da população, o que eu estou fazendo? Estou concentrando o dinheiro nas grandes cidades e deixando as cidades pequenas sem dinheiro, né? Então, isso não precisa nem fazer cálculo, né? E aí nós temos assim, um perfil, IBGE também largou o ano retrasado um estudo, que a grande parte das nossas cidades tem perfil rural, é ali que se faz a produção, né? E dessa produção tem pouca gente, os núcleos urbanos são pequenos, né? As cidades são de poucos habitantes, e esta produção que era, então, incentivada pelo valor adicionado fiscal, deixará de existir, né? Então, como vamos resolver isso, né? Então, nós, lá pela Confederação, fizemos vários cálculos e somente levando em conta 100% população dessa distribuição, 1.850 cidades hoje no Brasil perderiam receita comparado com o que recebem hoje, né? Se tu tem 1.850 cidades perdendo receita, nós não podemos apoiar isso de jeito nenhum, né? Então a gente começou a montar cenários, como que poderíamos fazer isso, né? Porque agora não tem mais valor adicionado. Então a gente propôs já uma emenda a esse projeto na Câmara, fazendo a seguinte repartição: 75% população, que antes era VAF, passa a ser populacional, 10% seria dividido de forma uniforme para todos os municípios do estado. Isto já daria um ganho grande para os municípios pequenininhos, né? Porque o IBS vai ser maior, vai ter uma base maior. Se tu dividir de forma igual, o município aqui de Santa Catarina já sairia com cerca de 6 a 7 milhões de IBS fixo, né? E 2% da questão de qualidade aluno, de ensino, que é uma proposta que vem lá do Ceará e que deu certo e se tem a intenção de prosperar isso, e 13% a Assembleia Legislativa aqui do Estado, Santa Catarina, definiria como ratear, né? Então, tu teria esses 25%, essa cota parte do IBS, transferida para os municípios dessa forma. E enquanto não houvesse a lei estadual, todos esses 25% seria cota fixa para cada município, que seria dividido igualmente entre todos os municípios de Santa Catarina. Então, o que isso vai fazer?
vai fazer com que a Assembleia tenha pressa em aprovar uma lei de distribuição desse recurso. Enquanto não fizer, vocês todos receberão um valor igual. Não interessa se é um município muito grande ou um município muito pequeno. Claro que daí os grandes ficam bravos com a gente com isso, né? Mas a gente está defendendo a maioria. Então, com esta proposta aqui, a gente reduz as perdas para 600 municípios. Né? De 1.850, 600 cidades ainda poderiam ter perda. E para que ninguém possa ter perda, nós estamos propondo que daquele imposto seletivo que só fica com a União, a gente pegue 50% dele e isso cria o fundo de compensação para eventuais perdas de municípios. Esses que têm muita produção, têm um VAF muito grande e que então seriam compensados por esse fundo de compensação. Com isto, nós não zeramos, né, para que nenhum município do país tenha algum tipo de queda de arrecadação, né, e somente aumento. Então, essas é as propostas que a gente está lá na CNM trabalhando, e todas essas propostas, eu vou mostrar aqui para vocês, já foram protocoladas e já estão, né, na comissão, já sendo trabalhadas. A Confederação também reuniu o presidente da comissão, que é o deputado Edu Rocha, o relator, o Aguinaldo Ribeiro, o Júlio César, todo mundo levamos para a CNM, apresentamos todos esses cálculos, apresentamos todas as emendas, foi tudo assim referendado, escolhemos os deputados que apresentassem, algumas dessas coisas vão estar já no relatório, né, e outras a gente vai ter que ir para o voto para ver o que nós ganhamos, o que nós o que nós perdemos. Estamos aproveitando também, pessoal, e tiramos da gaveta tudo aquilo que diz respeito a gente há muitos anos e que é a hora da gente entrar na discussão da reforma tributária. Então, a primeira é essa coisa da cota parte do IBS, que foi o deputado Marcos Aurélio, né? E a emenda 127, que já está lá. A segunda é o compartilhamento do imposto seletivo para criar um fundo de compensação. Outra é uma proposta do deputado Júlio César de pegar a CSLL, que são 78 bilhões que fica só com a União, e pegar 50% disso e trazer para os municípios, né? Então, é uma proposta que ele entregou e que a gente apoia, e esse dinheiro, que seriam 40 bilhões de reais, que seriam vinculados ao pagamento de dívidas previdenciárias e precatórias. Então, esse dinheiro voltaria à União, mas vocês, né, se livrariam destas dívidas grandes que vocês têm para pagar. Aumento da participação dos estados e municípios na CID, né? Então, a CID hoje nós temos 20 dos 29 que é repartido, nós temos 25 dos 29, nós temos agora, queremos ter 25 do total, 25 para os estados, 25 para os municípios e 50 para a União. Estamos também criando, né, aquela tributação sobre lucros e dividendos de pessoas físicas. Isto aqui é uma tributação que se dará para 70 mil pessoas e corresponderá a 50 bilhões a mais no FPM. 50 bilhões a mais no FPM, daqueles lucros que as pessoas físicas recebem e não tem tributação. Temos lá uma indicação que não se pode criar nenhum tipo de despesa para município sem a indicação da fonte, né? Eu estava aqui agora discutindo, acabou de ser aprovado a obrigação de cada escola do país ter um psicólogo e um assistente social. Isso vai dar um impacto aí de 15 a 20 bilhões nos municípios brasileiros. Então, isso aqui não poderia ser aprovado sem ter a fonte de receita. E nós temos também, pessoal, aqui eu acho que é uma novidade, eu acho que é uma coisa legal, a gente está criando um imposto unindo o IPTU ao ITR. O IPTRU será o Imposto Predial Territorial Urbano e Rural, e será de competência completa do município. Nós, municípios, poderemos tributar agora a propriedade rural
vai ter que ter uma lei, na Câmara vai ter uma lei complementar definindo os critérios, mas nós teremos a competência de tributar, tanto agora o IPTU quanto o ITR. Temos tentando aumentar a nossa participação do IPVA. Hoje nós recebemos 50%, estamos aumentando para 70% este valor, né? E aquele imposto de renda retido na fonte, dos prestadores de serviço, que quando a Dilma quebrou, mudou o entendimento e mandou pagar para lá, para a União, nós estamos colocando na Constituição que esse dinheiro pertence a nós, como sempre pertenceu. Então, basicamente, é uma apresentação geral daquilo que está sendo tratado e discutido lá em Brasília, né? Existe muito boato, né? Existem algumas tabelas sendo repassadas aos prefeitos, né? Assustando e dizendo que vai se quebrar tudo, mas vocês podem contar que eu acho que tanto aqui a FECAM, quanto os secretários de Fazenda de Santa Catarina, quanto a CNM, estão muito vigilantes e muito atentos a toda e qualquer discussão que está tendo sobre isso, e estamos esperando a vinda do governo federal. Afinal, o que o governo federal vai propor? O que ele estava propondo era a CPMF nova, mas com outro nome, seria a contribuição sobre pagamentos, né? A primeira questão é a palavra contribuição. Contribuição não será repartida com a gente, então, né, não podemos aceitar isso. Além disso, ela se daria não só para a transação bancária. Você compraria um carro com dinheiro, você na hora de fazer o registro do carro no Detran, você teria que recolher o imposto. Você compraria uma propriedade com dinheiro, a partir do momento que você fosse registrar no cartório, você teria que recolher o imposto. Então seria um imposto gigantesco, né, e que não seria repartido com estados e municípios. Isso a gente não aceita. Desde 88 para cá, a gente já aprendeu que quando o governo quer, ele cria contribuições e não reparte com a gente não abre mão de participar de toda e qualquer criação de imposto nesse país. Então, muito obrigado, Emerson. Convido o Maico para entregar um certificado ao nosso palestrante, Eduardo Strans.